A gente está tentando implantar um centro cultural, um centro onde a informação seja privilegiada. A gente tem aqui como a espinha dorsal, como a arma do espaço, o oficinão, junto com essa oficina de atores. Deve começar agora uma oficina para iluminadores, para cenografia e para figurino, que vai fechar o processo com a montagem de Noite de Reis, possivelmente estreando em janeiro. Olha, o projeto Oficinão foi o primeiro projeto do Cine Horto. Assim. A gente pensou numa experiência verticalizada durante um ano, onde um diretor faria uma montagem, uma pesquisa de um espetáculo específico, de uma linguagem específica. E esse projeto é que foi dando outros projetos, é a partir dele que foi surgindo os outros projetos. E o Oficinão foi onde os atores do Galpão puderam exercer a função de diretor, todos nós queríamos dirigir. Então as 8 primeiras edições do Oficinão foram dirigidas por nós, atores do Galpão. Foi muito bacana. Eu fiquei sabendo da notícia, né, que o Cine Horto ia existir a partir da Laura. A gente tinha sido colega no Palácio das Artes, no curso de teatro, e fomos alunas do Chico, e aí ela chegou na minha casa falando, ó, saiu um jornal que o Galpão está adquirindo um espaço e vai começar um curso para atores já formados aqui em Belo Horizonte. Na época a gente não tinha a escola de graduação, só tinha Palácio das Artes e TU. Então era uma oportunidade de reciclagem, uma oportunidade de formação continuada e também de reinserção no mercado de trabalho. O Oficinão veio ocupar essa lacuna dos alunos que saíam dos cursos, dos grupos que não tinham onde aprofundar uma experiência. O Cine Horto, eu acho que quando ele abre para o público, né, ele abre como uma novidade mesmo, um espaço, vamos conhecer aquele teatro, vamos, mais um espaço, mais um teatro na cidade, vamos lá conhecer. Acho que o público em geral vinha, né? Na época, vamos pensar que a campanha de popularização do teatro tinha um caráter muito importante ainda na cidade, no sentido de fomentar o teatro nas suas diversas vertentes, né? E eu me lembro muito disso, da gente preocupada em fazer um espetáculo do Oficinão para poder entrar na campanha, dentro do tempo da campanha, e isso trazia um grande público. Voltamos aqui do Galpão Cine Horto e vamos bater um papinho aqui com os atores do espetáculo Noite de Reis. Vem. Era uma época que tinha uma necessidade muito grande de fomento, né? O Cine Horto, ele cumpriu muito esse papel na cidade, ali no final da década de 90, início dos anos 2000, né? De fomentar o teatro na cidade. A gente tinha poucos espaços culturais, né? Os teatros eram basicamente os teatros públicos, tinha um ou outro teatro, né, particular, tipo Alterosa, o próprio, aqueles ali do centro, que hoje já nem são mais os mesmos teatros. E não tinha muito isso de sede de grupo como espaço teatral, né? Então era uma novidade. Bom, o Oficinão do Galpão, esse ano é o 2º ano. Esse ano a gente está trabalhando os 500 anos e a gente não sabe o que vai dar, porque o texto vai ser produzido pelo Núcleo de Dramaturgia, que é uma novidade no Oficinão. Ano passado não tinha, esse ano está tendo.
o Oficinão foi um acontecimento, né? Em 98, assim, junto com a criação do Galpão Cine Horto, eu acho até que o Oficinão foi mais forte naquele momento pra gente que estava, né, no meu caso, que estava iniciando a fazer teatro, já tinha o Galpão como uma referência. Me virou uma chave, eu acho que, para a construção coletiva, trabalho em grupo, processo de pesquisa. Foi o Oficinão, essa oportunidade que o Oficinão dava de você imergir num processo criativo durante um ano e, de alguma forma, ver um processo de criação em teatro decupado em profundidade, né? E nessa queda sentirás imensa dor. Até aquele momento, pelo menos em Belo Horizonte, era uma coisa muito recente, né? Tanto a ideia do processo colaborativo, ou seja, a gente não montar um texto que já existe, né, e a gente criar junto em cena, com uma ideia de se formar dramaturgos, né, você ter assim, uma oficina específica para escrita, eu acho que eram coisas muito recentes, né? Então, o núcleo de dramaturgia, eles estavam ali para experimentar também essa escrita colaborativa, né? O Cine Horto se forma um pouco também na tradição da Escola Livre de Santo André, que tinha um pouco esse trabalho com já o processo colaborativo. Então, muitas pessoas que eram da Escola Livre tinham uma relação muito direta com aqui, entre eles o Abreu e o Antônio Araújo, né? Então, nesse primeiro ano de oficina de dramaturgia, o Abreu coordenava a oficina de dramaturgia. E era um trabalho diferente, porque tinha 7 ou 8 pessoas que queriam fazer dramaturgia, mas nunca tinham feito. 7, 8 dramaturgos fazerem uma dramaturgia única. Eu já tinha trabalhado, mas cada dramaturgo eu orientava um projeto, né? E aqui foi justamente o contrário, reuni todo mundo para escrever um único texto. Bom, foi muito rico isso, né? Foi muito rico, né? Tanto que aí continuou, né? Eu vim outras vezes orientar outros trabalhos, tanto que muita gente que tinha começado ali para saber o que era dramaturgia, como é que se operava isso, as pessoas continuaram e ficaram e estão trabalhando aí até hoje, né? Isso que depois ficou, né, conhecido como processo colaborativo, teve um boom, né, a cidade inteira começou a se mover, né, a partir dessa ideia, foi algo que nasceu aqui. Então são vários textos novos que nasceram aqui a partir desse processo e que foram montados pelos oficinões. E eu sinto que também através desses alunos que fizeram parte desses oficinões, né, e que depois foram voltando para os seus grupos, ou montando outros grupos, ou entrando em outros grupos, esse tipo de processo foi sendo disseminado também, né? Isso que nasceu aqui com a vinda do Abreu foi sendo disseminado e foi sendo disseminado por, né, toda a cidade, assim, né? Eu acho que o Cine Horto ele tem esse papel assim de disseminar mesmo, né? De formar grupos, juntar artistas. E eu acho que isso está na gênese da ideia, assim, que eu lembro quando o Chico falava no início, quando a gente, né, pensou nessa ideia de transformar esse espaço num teatro, num centro cultural, era uma necessidade que o Galpão tinha que os atores do Galpão tinham de entrar em contato com os artistas mineiros. As pessoas comem hoje a doença no dia seguinte, perambulando pelas ruas desejando estar por trás das vitrines. Lá fora as pessoas dormem e nunca sonham e acordam para a vida se dizer "Ah!". Ai meu Deus, processo, a gente gosta tanto de processo no teatro. O Oficinão foi um presente, assim, de todo mundo, né? Do Chico, da Cris, do Galpão, das agentes, de nós mesmos, para nós mesmos. E foi bom receber esse presente dessa forma, com tanto amor, com tanta
tanto frescor, tanta arte, tanta vontade de fazer. E esse resultado, que ainda não é o resultado, ainda é um pouco processo, ele está sendo muito gratificante. Não só pelo espetáculo, mas por estar ainda convivendo com essas pessoas, por estar ainda em contato com esse ambiente, com o Cine Horto, com o Galpão, com o Bar do Piscinão. Está sendo muito bacana ainda e acho que ainda vai ser para mais tempo. Foi uma pesquisa extraordinária, assim, porque a gente tinha o trabalho com os atores, né? E a gente tinha também o trabalho com os dramaturgos. E aí foi uma experiência muito interessante. A gente trabalhava com 4 arquibancadas, 4 estruturas com o público, e os próprios atores moviam essas arquibancadas. Então, o espaço adquiria diferentes conformidades conforme a cena, né? Havia poucos teatros em Belo Horizonte multimeios, onde espetáculos que não têm a formação italiana, de palco italiano, pudesse apresentar. Era praticamente o Cine Horto um espaço onde o artista, o diretor, podia fazer tudo. As arquibancadas têm rodinhas, né? Se a gente move tudo isso, cada oficinão ocupa isso aqui de um jeito, porque aí a gente está em casa, pode fazer o que quiser. E depois começou a fervilhar uma série de outros projetos, né, que eram um pouco diferentes, mas que utilizavam a dramaturgia, com dramaturgos iniciantes ou não, mas trabalhando ali simultaneamente com o diretor e com o ator e tudo isso. Então, daquele projeto inicial, era uma coisa muito interessante, porque quando voltava, tinha mais produções. E aí a coisa se alastrou, né? Acho que foi um celeiro, assim, de ideias, né? Não só a questão do processo colaborativo em si, em relação a uma montagem, mas a vinda dele, assim, vários outros projetos foram brotando a partir da própria equipe que constituiu o núcleo de dramaturgia, né? Mas era toda uma herança, né? Do modus operandi do Galpão para o oficinal. Era como se fosse um compartilhamento de um modo de fazer teatro mesmo. Um brinde à nossa humanidade! A mortalidade! A imortalidade! Um brinde à vida! Mas não ligue para isso e procure o sol, que reforçará a mente e a moral, e é soberano quanto aos fluxos ventrais. Procure seus amigos entre de novo e lembre-se, minha pequena. Então, eu tenho a impressão que isso foi, e acredito que ainda seja, o central do projeto, sabe? Uma experiência de partilha do coletivo. E eu acho que é isso que sempre fez o Cine Horto, acho que ser um espaço absolutamente original, único. Assim, eu não conheço muitas coisas parecidas com o Cine Horto. E aí era muito interessante ver que tinha um movimento quase espontâneo, assim, dos projetos ter desdobramento, porque as pessoas queriam continuar, faziam uma experiência aqui, queriam continuar, faziam um curso, queriam o outro. E isso foi moldando, de alguma maneira, o próprio crescimento e desenvolvimento das ações, né? Muito no espírito do grupo mesmo, né? De estar nessa partida. Eu tinha acabado de formar no TU, e aí abri o oficinão que ia ser dirigido pelo Rodrigo Campos e Fernando Mencarelli. E já era um projeto que eu ficava assim de olho, né? Porque era um lugar de experimentação.
E aí, recém-formada, entrei no Oficinão e foi para mim um boom, assim, sabe, de possibilidades. De conhecer artistas, atores novos, assim, diversos, daqui do Brasil. Também tinha uma época que tinha gente da América Latina, então isso foi uma coisa que abriu muito a minha cabeça ali em 2006 pra gente experimentar, sabe? Um espaço, a gente ficou um ano criando um espetáculo extremamente performático, de ocupação de espaço, de poder mexer no espaço, configurar um teatro com essa estrutura, da forma que a gente quisesse, poder ensaiar, né? A gente sabe às vezes da dificuldade que tem de um processo de pesquisa mesmo no campo de atuação, né? Às vezes a gente não tinha muito esses lugares. Nessa ocasião começou a ter também o núcleo para direção, porque teve esse núcleo de direção um tempo aqui dentro do Galpão Senhor. E aí aquelas pessoas, algumas participavam do núcleo de direção, outros do núcleo de dramaturgia, né, outros do núcleo de atores, ficaram muito instigados com a possibilidade de criar um processo que permitisse a gente experimentar mais profundamente o tal processo colaborativo. Eu vim ao Senhor pela primeira vez em 2008, quando eu vim fazer o teste para o Oficinão. Eu não conhecia, nunca tinha vindo do Senhor, não conhecia Belo Horizonte e já cheguei direto para fazer o processo de seleção. Aí eu passei e fiquei, assim, passei esse processo, né, de um ano fazendo Oficinão, que resultou no Arrisca Mundo, no espetáculo Arrisca Mundo. E aí eu fui figurinista também, fui atriz. Porque Gisele é um produto light! Ela é light! 40! Tratada! 70 miligramas! É sério, calorias! 1, 2, 3 doses! Isso é impressionante, né? A gente vê desde atores consagrados, no sentido de terem percurso, terem se consolidado no ofício, né? Com carreiras, né? E jovens estudantes, né? Pessoas que precisam da primeira oportunidade para mostrar seu trabalho, precisam da primeira oportunidade para experimentar, para estar em cena, para ter contato com o público, né? Para sair de dentro da parede da escola e poder se mostrar e poder conhecer outras pessoas que estão criando ali em outros lugares da cidade. O Cine Horto sempre possibilitou muito essa troca, né? Eu acho que é uma palavra fundamental para entender o Cine Horto, assim. Troca de saberes, troca de conhecimento, troca de linguagens, troca de afetos, né? Estou no Oficinão 2012, estamos no meio do processo, faltam 4 meses ainda e está rendendo bastante, muito material, muitas cenas, muitos atores. E um espaço como esse, ele recicla os criadores. Tá? Então, eu acho que é fundamental, eu acho que em cada cidade devia ter um espaço como esse, de pesquisa e produção continuada. Eu só sei que eu já falei, que ninguém toca, ninguém dança, ninguém canta. Pra montar um cabaré! O Galpão Cine Horto tem assim, papel fundamental para acreditar no projeto que foi o espetáculo Madame Satã. Foi aprovado, então, assim, um projeto que reuniu João das Neves, né, próprio Rodrigo Jerônimo, Bia Nogueira e vários outros artistas convidados e selecionados.
O espetáculo circulou em várias regiões do país e ainda é muito ativo na memória de quem assistiu e até mesmo de quem não assistiu, porque ainda corre os boatos do que o espetáculo reverberou para a cidade, para o estado, para o país. É por isso que eu gosto da Lapa, é dessa alegria. Eu voltei, meu povo, eu estou aqui! Uai, gente, você está fazendo teatro num lugar que respira teatro. A gente vinha e a ideia era essa, era que os atores se envolvessem com todas as áreas da construção do espetáculo. Meio galpão mesmo, né? Assim, essa é a escola do galpão. Mas independente disso, acho que serviu muito como também um exercício para esses atores do Oficinão, né? Trabalhar esse tema, esse exercício do processo colaborativo, que é doloroso, difícil, cheio de queixas, mas enfim, o resultado está aí, que tem defeitos, mas tem muitas qualidades. Enfim, quero dizer que mesmo assim foi um ano muito bom, meu bem. Quero dizer que estou mais inteiro agora do que antes. Um beijo, Chico. Rodinha!